sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Livre pela Paz, esse espaço de fala, de escuta, de construção coletiva, promovida pelo Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília e pela União Planetária, com o apoio da Fundação Darcy Ribeiro, Fundação Oswaldo Cruz e do Utopia Café e Bistrô. Hoje teremos a apresentação de Sabá Moraes com o tema Voz Integral. A voz como expressão do invisível. Tema do seu novo livro, que está aqui hoje com a gente, que será lançado e que também é pela editora Teosófica. Sabá Moraes é cantora, compositora, educadora vocal e pesquisadora. Ela construiu, ao longo de mais de 3 décadas, uma trajetória que une técnica, sensibilidade e autoconhecimento. Nascida no arquipélago de Marajó, no Pará, e radicada em Goiás, Sabá traz em sua escuta, atravessada também por sua vivência como pessoa autista, uma forma singular e profundamente humana de compreender a voz. Mestre em música pela UFG, com especialização em musicoterapia, formada em pedagogia e ciência vocal. Sua atuação transita entre o palco, a sala de aula e os espaços de reflexão. São 26 anos dedicados ao ensino do canto, 8 álbuns lançados e uma presença marcante em festivais, instituições culturais e projetos por todo o Brasil. Sua pesquisa vai além da técnica vocal. Sabá integra a sua prática estudos em teosofia, meditação e yoga, ampliando a compreensão da voz como expressão do ser. Não apenas som, mas consciência, emoção e presença. Agora, esse percurso ganha forma em livro. Voz Integral é um convite à escuta profunda, um mergulho na voz como instrumento de autoconhecimento, cura e expressão do invisível. Convido, então, a nossa palestrante de hoje, Sabá Moraes, para este púlpito trazer sua mensagem. Eu queria começar com algumas perguntinhas para vocês. Quem de vocês já parou para ouvir a sua voz verdadeiramente? Com toda atenção, com tudo que ela traz. Quem já parou para pensar em como a voz é produzida? Como a voz nasce? Vocês já pararam para se perguntar como que acontece essa voz? Para sentir? Até quando a gente está falando que embarga aqui, aí vocês já pararam para pensar por que não consegue falar quando está emocionado? Por que dá um nó na garganta? Depois esse nó dá um embrulho, vem para o estômago, daqui vai se espalhando, né? Se eu pedir para vocês darem para mim algumas características da voz de vocês, vocês saberiam me dizer? Vocês já pararam para ouvir a voz de vocês e perceber as características? Por exemplo, vocês se olham no espelho e vocês vão falar para alguém no telefone, ou se vocês estão conversando com alguém que é deficiente visual, vocês podem falar, olha, meus cabelos são grisalhos, sou zoiuda, né, sou baixinha. Vocês sabem falar, né? Sou bochechuda ou nariguda, meus lábios são assim, meus olhos são castanhos, não é? E a voz de vocês? Vocês saberiam me dar características das vozes de vocês? Como é a minha voz? Aí vai falar bonita e feia. Será que só tem esses 2 adjetivos para a nossa voz? Fina, grossa, que na verdade na música a gente fala aguda e grave. Uma voz aveludada, uma voz metálica, uma voz áspera,
Uma voz nasal. Uma voz entubada. Uma voz aguda, voz de cabeça infantil. Ou uma voz na garganta, pesada. Como que é a voz de vocês? São perguntas importantes para a gente fazer, refletir sobre a nossa voz. Por que a gente se emociona tanto quando a gente ouve alguém cantando, como a gente fala, bonito? Quando a gente ouve um canto verdadeiro. Por que aquilo emociona tanto a gente? Que às vezes a gente chora, que às vezes a gente admira de uma maneira a pessoa que a gente vive e vê cantando assim, que a gente quer se aproximar, que a gente vai lá, quer dar um abraço, quer pegar na mão. Por quê? Quando vocês ouvem alguém cantando que vocês gostam, Maria Bethânia, Clara Nunes, Ney Matogrosso, Milton Nascimento, Emílio Santiago maravilhoso, Djavan, por que já pararam para pensar o que tem naquela voz que emociona a gente, que mexe com a gente? As pessoas viajam, compram uma passagem, um ingresso caro, viaja da sua cidade, vai lá para outro estado para ver o show daquela pessoa, porque gosta tanto, porque gosta do que está sentindo. Por que está sentindo aquilo? Então, eu venho observando que eu sou professora de canto há 26 anos. Eu canto desde criança. Comecei a cantar criança na igreja, lá em Belém do Pará, igreja católica. E depois que eu comecei a cantar, nunca mais eu parei. E ao longo do tempo fui observando, né? Eu tenho 55 anos. Geralmente uma pessoa na minha idade, uma mulher principalmente, que está passando pela menopausa, já está perdendo extensão, a qualidade da voz não está muito boa, começa a ficar com uma voz muito grave, muito pesada, sem volume, não consegue passear nas músicas de uma região grave para uma região aguda, né? Mas mesmo assim a pessoa não vai no médico para ver por que a sua voz está mudando. Vai no cardiologista porque sentiu um cansaço, uma coisa, dá uma dor de barriga, vai no gastro, né? Vai no dermatologista porque estou ficando cheia de ruga. E aí a voz vai mudando. E às vezes começa a mudar quando a gente é jovem, por questões mesmo emocionais. Olha quem está aqui. Por questões mesmo emocionais, por, às vezes, mau hábitos, como beber e fumar, que são coisas que acabam com a voz. Mas mesmo assim, percebendo que a voz já não está mais como antes, que a voz está diferente, não vai no otorrino para falar, nossa, otorrino, eu estou aqui sentindo que tem alguma coisa, tipo, não vai. E aí a gente conhece a maioria das pessoas com disfonia vocal, com perdas de voz, dificuldade de se comunicar, e mesmo assim a pessoa não vai. Por que será que a gente não dá esse valor que a voz tem? É o nosso principal meio de comunicação, o nosso principal veículo de troca, né? De afeto, é a nossa voz. É tão importante, e os profissionais da voz como eu perceberam essa importância, que foi criado há alguns anos o Dia Mundial da Voz, que é para conscientizar as pessoas da importância da voz. É o dia 16 de abril. Foi agora. No dia eu fiz o lançamento do livro lá na Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, em Goiânia, para os alunos de canto, para os alunos de música. Então, a gente parar um pouco e ouvir a nossa voz e dar atenção para essa voz que nos acompanha a vida inteira, né? Às vezes a gente começa a perder ela por causa disso, porque a voz, como tudo em nós, ela envelhece. E ela começa a envelhecer, que chama presbifonia vocal, é o envelhecimento da voz. Aí a gente perde extensão, a gente perde volume, a gente perde qualidade, a gente perde agilidade, não consegue falar tão rápido, começa a falar mais devagar. Porque quando a gente fala, para falar, nós temos aqui dentro da laringe, no processo de movimentação da prega vocal, para ela alongar, para ela encolher, para ela abrir, para ela fechar, para ela elevar, baixar, para a gente poder fazer os sons, 9 músculos dentro da laringe. Fora nós temos aqui, ó, nessa região que chama os músculos intrínsecos, mais um monte de músculos que interferem lá.
Então, se a gente não trabalha esses músculos, eles vão perdendo a sua função, vão envelhecendo e aí a voz envelhece. Uma coisa boa da presbifonia é que ela pode ser retardada, pode ser evitada com os cuidados da voz, com exercício. A gente vai para a academia, todo mundo aqui deve ir para a academia, né? Fazer fisioterapia, pilates, dar uma caminhada. Está cuidando do seu corpo e do seu corpo vocal. Né? Agora a voz, além desse corpo vocal aqui, esse órgão físico, orgânico, que precisa de cuidado e de trabalho, a gente tem todos os outros corpos que influenciam na produção dela, que influenciam na qualidade dela. Então, quando a gente... Por isso que é o nome voz integral, porque a voz ela não é feita só desse corpo orgânico físico. Ela perpassa pelo nosso corpo energético através da nossa respiração. Essa respiração que é vital, que nos acompanha. A gente nasce com o primeiro suspiro e morre com o último suspiro, né? E a voz ela é resultado da respiração. Eu encontrei nas minhas pesquisas a palavra espírito psique em grego, atma em sânscrito, spiritum em latim, e em grego eu esqueci, mas todas elas na sua etimologia, na sua raiz, sabe o que significa a palavra espírito? Sopro, respiração. A gente, o maior produto da nossa respiração, o produto mais palpável é a nossa voz, né? Então, eu escrevi esse livro porque, como artista, eu canto a minha vida inteira e eu fui estudar canto. Comecei a estudar canto com 17 anos, comecei a estudar música com 15 e eu canto há mais de 30 anos profissionalmente e dou aula de canto há 26 anos. E eu vim observando que no meio artístico e também no meio pedagógico se fala muito dessa voz física, dessa voz orgânica, como que ela funciona, como que a voz é produzida, que é muito importante para a gente entender, para a gente poder usar ela melhor. Mas não se falava desses outros aspectos mais sutis que compõem a nossa voz. Eu estava falando do corpo energético, mas ela também passa pelas nossas emoções. A nossa voz vem carregada de emoção, da emoção que a gente está vivendo naquele momento, daquela energia que a gente alimenta. Ela passa também pelas nossas memórias, pelas nossas histórias, pelos nossos traumas. E, mais profundamente, quando a gente consegue estar inteiro nela, ela passa pelo nosso corpo anímico, né? Por Budi, pela nossa alma, pelo nosso ser interior. Por isso, voz integral, a voz como expressão do invisível. E aí, nessas minhas pesquisas, eu fui encontrando... Depois que eu entrei na Sociedade Teosófica em 2017, eu queria respostas para aquilo que eu sentia quando eu ouvia a música, mas muito mais profundamente quando eu cantava, quando eu fazia música. O que era aquilo que eu sentia? Por que eu sentia aquilo? Um amor assim... eu falo que é amor, não sei se é essa palavra. É um sentimento profundo de querer que todo mundo no mundo sinta aquilo que você está sentindo, que é tão bom, que você quer que as outras pessoas sintam também. E eu queria entender por que eu sentia isso, por que a música, o cantar me fazia sentir isso. E ao mesmo tempo, por que as pessoas que me ouviam cantar vinham falar coisas tão profundas para mim. Que é uma responsabilidade muito grande. Eu comecei a entender que cantar era muito mais do que uma expressão artística. O cantar é um veículo de transformação para quem está cantando e para quem está ouvindo. E então eu comecei a buscar essas respostas em tudo que eu sempre estudava.
nos livros, nos autores, em algumas abordagens que eu encontrei, como a cantoterapia, a psicofonia vocal, psicoterapia vocal, a antroposofia, e aí eu fui encontrando as respostas. E no livro, em cada capítulo, eu trago frases e pensamentos de sábios, filósofos, artistas, místicos, santos, que falam dessa voz integral, desse poder que a voz tem. Rudolf Steiner, por exemplo, ele fala assim: se todo mundo cantasse mais e ainda por cima de forma correta, haveria muito menos crimes na face da terra. Santo Agostinho fala de um parentesco oculto que há entre a voz e a alma, que ele não sabia explicar que parentesco era esse. Cassiodoro fala algo que Inayat Khan, Cassiodoro é um neoplatonista e Inayat Khan é um músico sufi do século XX, e eles falam que a voz, ela é o mais divino dos instrumentos, porque ela foi criada por Deus. Não há nada entre o cantor e o som e a música. Eu sou meu próprio instrumento. Mesmo que o violão, o piano, a flauta sejam instrumentos incríveis e que também nos elevam, né, dependendo de quem está tocando, e da música que está tocando, porque tudo isso importa. Não é só a música, mas aquela energia, aquele afeto que eu estou colocando na música. Então, quem está executando faz diferença, né? Porque não tem nada entre esse som que está acontecendo e o instrumento. O instrumento sou eu, é o instrumento divino. E Inayat Khan ainda vai mais fundo, ele fala que a voz não é somente a expressão do caráter do homem, mas ela é a expressão do nosso espírito. E aí eu fui ficando tão feliz, porque encontrar nesses lugares essas respostas e confirmando aquilo que eu intuía, que eu sentia, mas quem sou eu, né, para dizer essas coisas? Eu precisava de respaldo filosófico, de grandes seres que já passaram por aqui e que perceberam esse poder da música e da voz. Então, a nossa voz, ela é formada muito antes da gente nascer. Ela vem carregada de história. Ela é formada lá nos nossos ancestrais, mas quando a gente está na barriga da mãe, a criança ela começa a ouvir a partir da 24ª semana de gestação. Mas antes dela ouvir com os ouvidos, ela ouve com o corpo inteiro, pela vibração, que ela está ali numa bolha de água no líquido amniótico. E tudo que a mãe sente, tudo que a mãe fala, tudo que a mãe ouve, a criança ouve como se fosse para ela. Se você briga com uma mulher grávida e você fala coisas para a mulher grávida, coisas fortes, negativas, a criança que está ali está tomando tudo aquilo como se fosse para ela. E ainda tem uma coisa muito incrível, porque quando a gente está na barriga, a gente está a maior parte do tempo em aquele estágio de sono e vigília. Poucas vezes o bebê está acordado, ele fica a maior parte do tempo dormindo, que é quando o nosso cérebro está muito mais receptivo, muito mais aberto a tudo. E essas coisas são gravadas no nosso subconsciente. Né? E aí a gente cresce e começa a ouvir as vozes que nos rodeiam e vamos ali aprendendo a falar. Né? Mas ao longo da vida é importante que a gente descubra qual é a minha voz. Às vezes a gente fica reproduzindo uma voz que a gente ouviu muito tempo e não consegue descobrir. Eu já recebi vários alunos da minha sala de aula assim, querendo descobrir, encontrar a sua voz. Porque cada vez que cantava com uma voz diferente. Porque ou reproduzia a voz daquele artista que estava ouvindo, não conseguia cantar com a sua voz. Né? E às vezes, até porque a pessoa não aceita aquela voz que ela tem. Né? E a gente aprender a ouvir essa voz, a acolher essa voz. A escuta é o primeiro degrau para a gente. A gente só consegue reproduzir aquilo que a gente ouve. E essa escuta, mas uma escuta atenta, uma escuta
amorosa, porque às vezes a gente julga muito, critica muito, né? Ah, minha voz é feia, minha voz é isso, minha voz é aquilo. Eu costumo falar assim, que a nossa... Vocês já cantaram mentalmente? A voz mental de vocês é feia ou é bonita? É perfeita, não é perfeita? Eu falo isso no livro. Vocês já perceberam isso quando vocês estão cantando mentalmente? Tudo é perfeito? Porque aí quando a gente vai abrir a boca, não. A gente está cantando lindo, abre a boca, uma coisa, por que será? Aí a gente costuma falar assim, minha voz não está boa, minha voz é feia, hoje a minha voz não está legal. Na verdade, quem não está boa, quem não está perfeita, quem não está legal, é esse veículo aqui. A voz, ela está prontinha dentro de nós. Ela está prontinha, essa voz impalpável que a gente ouve mentalmente. Ela está prontinha dentro de nós. Quem não está pronto para receber e materializar essa voz aqui somos nós. Que a gente precisa acolher, ouvir e ir trabalhando, né? Porque muitas vezes a voz ali, eu quero cantar algo, os alunos chegam na aula e já querem resolver o problema na primeira aula, no primeiro mês. Né? Às vezes a pessoa vai para o fonoaudiólogo ou vem trabalhar a voz falada, já quer resolver tudo na primeira aula. Como não consegue resolver logo na primeira aula, no primeiro mês, não tenho dom, não é para mim, não dá certo. Quer o dom, porque o dom é um atalho. Né? Mas a voz, ela não tem atalho, ela é construção. A voz, ela é construção, ela é trabalho, ela precisa da gente cultivar, da gente se dedicar para ela. Então, vocês acham que eu canto assim desde sempre, como eu cantei aqui? Olha, é engraçado que quando eu era criança, porque eu acredito em reencarnação, então eu acho que tudo a gente pode desenvolver. A gente tem as sementes dentro de nós e a gente vai cultivar aquelas sementes. Cada vida a gente escolhe umas sementes para cultivar, né? Mas às vezes a gente cultiva aquela semente, continua cultivando cada vez mais. Aí você encontra uns Mozart na vida, uns Oscar Niemeyer, um Dr. Ulisses, que na advocacia faz o trabalhinho que ele faz. Por quê? Ele não veio advogando dessa vida somente. Há quanto tempo será que ele já veio advogando aí? Em várias causas, em outras vidas, né? A gente vê criancinhas pequenininhas tocando piano, nossa, é dom. Por que Deus vai dar um dom para ele e não vai dar para ti? Que pai é esse? O pai, ele quer dar tudo para todos os filhos, não é? Ele põe lá todas as sementes para nós, a gente que escolhe o que a gente vai cultivar, o que a gente quer fazer. E aí, quando a gente chega lá, a voz não funciona, não tem dom, aí a pessoa desiste porque ela acha que não é para ela. Principalmente na sociedade de hoje. Hoje tem um livro chamado Sociedade do Cansaço. Vocês já viram esse livro? É um livro maravilhoso. Han, eu acho que ele é asiático, não é? Coreano, né? Quem foi que falou? Você já viu esse livro, né? Então ele fala dessa nossa sociedade atual, que é a sociedade da positividade. Tudo eu posso. Tudo eu posso. E com isso, você tem que ser o melhor no seu escritório, você tem que ser o melhor professor, você tem que... É uma sobrecarga em cima de ti, porque fica exigindo um desempenho que às vezes você não está preparado para dar. E é um desempenho muitas vezes desumano, porque você para de viver para ter aquele desempenho. Né? E a gente vê muito isso com cantores, esses programas aí, fazendo concurso, os cantores chegam lá fazendo um monte de malabarismo vocal, mas tudo vazio de sentido. Você ouve, é bonito, nossa, que coisa incrível, mas você se emociona? Você sente aquela coisa lá no fundo da alma, aquela vontade de se transformar, de mudar ouvindo? Porque é tudo ego. A gente fica nessa coisa egóica de sempre ser o melhor. Por que eu tenho que ser o melhor? Né? Então, eu comecei a escrever esse livro em 2022, trazendo essas minhas experiências como artista, como professora e pesquisando também através dos meus estudos, das minhas vivências,
tudo que eu sentia quando eu estava no palco cantando, quando eu estou no palco cantando, tudo que eu percebia nas minhas aulas com os meus alunos, o quanto a voz mexe com as pessoas. Estou na minha sala de aula e chega a pessoa de 70 anos falando: agora eu me aposentei, agora eu quero cantar. O que mais acontece isso? Porque todo mundo tem essa ânsia de se expressar, de ser ouvido, né? E muitas vezes a gente tem um comportamento que causa esses problemas nos nossos familiares. Às vezes no aluno, às vezes no amigo, a pessoa começa a cantar: não, cala tua boca, que coisa feia. Ou a pessoa é gaga, ou a pessoa vai falar e a voz está desarmoniosa, né? E a gente não tem essa postura de entender, ouvir, que aquela voz que está assim, está mostrando que tem muita coisa ali que precisa ser falada, que precisa ser ouvida, que precisa ser cuidada, né? A nossa voz, ela é o micro do on, desse verbo que criou e que dá, e que materializa e que mantém tudo vivo. Tudo, né? Nós somos seres musicais por excelência. Tudo em nós é música. Tudo em nós é música. A gente tem ritmo para andar, ritmo para comer, ritmo para falar. A gente tem órgãos que vibram, todos os nossos órgãos vibram em frequências e ritmos diferentes, cada um no seu tempo. Nosso coração, todo mundo sabe o ritmo do coração. Tutu, 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 não é? Como que é o ritmo do intestino? E os sons do intestino, vocês já pararam para ouvir? Eu brincava muito com as minhas irmãs de deitar e ficar ouvindo a barriga. Todos os nossos órgãos têm uma frequência, têm um som. Só que a nossa voz é o que de mais sublime e bonito de mais musical nós temos em nós, em nosso corpo. E com ela, a gente pode ferir ou amar. A gente pode agregar ou separar. E na Yatkan ele fala isso, que muitas vezes, quase sempre, a gente se afasta ou se aproxima de uma pessoa, não é pelo que ela está falando, é pela qualidade da voz dela. Ontem, lá no templo hinduísta que a gente fez lá, Nhana Mandirão, tinha um casal, esqueci o nome dela, de um casal de indianos, são professores aposentados de física aqui da UNB, acho que vocês conhecem eles, o Garg, eu acho que é Garg, senhor, um casalzinho incrível, e ela bem pequenininha assim, e aí ela me perguntou, mas e a língua? Se eu cantar para a pessoa em hindi, se cantar em inglês, e a língua? Vai fazer diferença? Faz diferença? Na hora eu fiquei assim, ai meu Deus. Aí, a língua não faz diferença. O que faz diferença é o afeto que a gente põe naquelas palavras. O que faz diferença é o que eu coloco de emoção e de verdade no que eu estou falando. Aí eu até lembro eu e o Ney, nós temos 4 filhos. Nosso filho mais velho tem 31 anos, o Lucas. Um pianista, ele é rapper também. E quando ele era criança, que ele tinha uns 6, 7 meses, a gente muito novinho, né, 23 aninhos, a gente começava a brincar com ele e falava assim, seu menino feio, não, seu menino bonito, seu menino legal. Ele, Aí a gente falava, não, meu amor, você é muito chato e feio. Aí ele começava a rir. Então, não é o conteúdo, é como esse conteúdo chega em nós. A sonoridade, o som, o amor, a verdade, ou a raiva, ou a inveja, e a gente sabe usar isso, mesmo que inconscientemente. Então, a gente começar a se observar mais. Eu falo isso para mim mesma, que é algo muito forte e que a gente precisa observar. Respirar antes de responder. Se a tendência é responder com ímpeto, com raiva, respira antes.
faz agora eu vou falar. Inclusive, quando a gente manda mensagens, se a gente manda uma mensagem escrita, oi, querida, tudo bem? Olha, não vai dar para eu ir. Agora a pessoa vai ler, oi, querida, olha, não vai dar para eu ir, tá? Porque aí você, nossa, ela está com raiva. Porque você está lendo com a entonação que você está ali sentindo na hora. Então é muito melhor a gente mandar um áudio. Porque no áudio a pessoa vai ouvir a nossa voz e vai sentir. Ah, que coisa boa. Porque muitas vezes a gente lê a mensagem, a pessoa está mandando com uma intenção, mas a gente lê com outra. Para vocês verem o quanto isso é sério e é verdadeiro, e o quanto a gente pode mudar as nossas relações, se a gente começar a observar a nossa voz, e como o uso que a gente faz dela. Então, e aí aqui eu vou falando dessa voz, eu levo muito para o canto também, né? Porque eu sou cantora e professora de canto. E nós, no livro, a gente tem vários exercícios de respiração consciente, porque a nossa voz, como eu falei, ela é resultado da nossa respiração. Eu costumo falar para os meus alunos assim que eu comparo muito a voz com o yoga, né? O yoga nós temos os yamas e niyamas, né? Que é esse yoga preliminar, onde a gente vai trabalhar esse ser aqui, né? Colocar em prática essa retidão de caráter, né? Pensamentos, atitudes, ações, a não violência, né? O acolhimento, o contentamento. Então, quando a gente leva isso para a voz, a não violência com a minha voz é eu não julgar a minha voz de maneira pesada. A minha voz não é boa, a minha voz é ruim, a minha voz é feia. Não, a sua voz é única. Não existe mais ninguém no mundo com a voz igual à sua. Cada um de nós é um instrumento único, um instrumento totalmente diferente do outro. A voz pode até parecer, mas nunca é igual. Porque ela vem carregada, além da questão anatômica, fisiológica, a maneira como eu aprendi a falar pela escuta, tem toda a minha história ali, que vai fazer toda a diferença. Ninguém viveu aquilo que eu vivi. Pode ter vivido coisas parecidas, mas não foi igual e nem reagiu igual ao que viveu. Então, a gente ter esse cuidado, né, de ouvir essa voz, não julgar. Então, esses yamas e niyamas, né, esse contentamento de aceitar a voz que eu recebi, cuidar dela e trabalhar e desenvolver ela, para que ela chegue aonde ela precisa chegar. Aí a gente vai para o pranayama. A voz, ela é resultado da respiração. Como está a minha respiração? E também, o que eu materializo no mundo quando eu inspiro e falo ou canto? O que está vindo nesse som? E os asanas, que são as posturas, são os gestos vocais que eu uso para eu articular, para eu pronunciar. Né? A maneira como eu mexo a minha boca, a minha língua, meu palato, minha laringe, minha faringe sobe, desce, aperta, abre. Tudo isso são posturas, a gente chama gestos vocais, que a gente pode associar aos asanas. Né? Dhyana, que é a contemplação, Dhyana. É esse estado da gente parar, escutar, se ouvir, estar atento, pleno. E assim até a gente chegar na meditação, né, no samadhi, que é eu estar inteiro naquela voz, sem julgamento, sem pensamento, sem ego. O Erasto, do templo hinduísta, me perguntou ontem, que está no livro Sabá, você fala em voz bonita e voz verdadeira. O que é a voz verdadeira? Pessoal, uma coisa importante, tudo isso que eu estou falando é o que eu sinto, é o que eu penso, tá? Eu me basei nas minhas pesquisas, mas assim, vocês não têm que concordar com nada. E aí, o Erasto, eu achei maravilhosa essa pergunta dele. A voz verdadeira para mim é aquela voz que está vazia do ego, que não tem julgamento, que não está preocupada em agradar, que não está preocupada em receber elogios, que
que não está preocupada em ser melhor do que o outro cantor. É quando eu canto sendo um instrumento da música. E aí eu uso uma frase do Wu Xing, que é um sábio chinês, que fala: o silêncio não é a ausência de som, o silêncio é a ausência do eu. Então, quando eu estou cantando nesse silêncio, o som está ali presente inteiro, como ele deve estar. E aí, antes de fechar, eu quero cantar mais uma música para vocês. Eu sou amazônida. Eu nasci na Ilha do Marajó. Na ilha não, no arquipélago do Marajó, porque é um arquipélago, tem muitas cidades. E eu sou Tapuia Marajoara. E eu vou cantar uma música aqui que fala muito dessa encantaria amazônica, da nossa flora e fauna, dos nossos rios, dos nossos animais, das nossas plantas. É uma música do Nilson Chaves, que eu acho ela linda demais e que ressoa muito com a minha raiz, com a raiz minha, assim, da Sabá, né? Que é Amazônia. Sim, eu tenho a cara do saci, o sabor do tucumã, tenho as asas do curió e namoro o cunhantã. Tenho o cheiro do patichuli e o gosto do taperebá. Eu sou açaí, cobra grande, o curupiraci saiu de mim, saiu de mim, saiu de mim. Sei cantar o tardo carimbó, do siriá e do lundu. Um caboclo lá de Cametá e um índio do Xingu. Tenho a força do Muiraquitã, sou pipira das manhãs, sou o boto igarapé, sou Rio Negro e Tocantins, Samaúma da floresta, peixe-boi e jabuti, mururé, filha da selva, a boiúna está em mim, sou curumim, sou Guajará, o Valdemar, o Marajó, Cunhã, a pororoca sim saiu de mim, nasceu em mim, nasceu em mim. Sim, eu tenho a cara do Pará, o sabor do tarubá, o
Irapuru que sonha, sou muito mais. Eu sou Amazônia. A palestra brilhante da professora me fez lembrar 3 circunstâncias. Primeira circunstância, 1950. A minha mãe. Eu tinha 8 anos e a minha mãe devia ter 30 anos. Ela estava cantando. Eu, com 8 anos, nasci em 42, quis acompanhá-la no canto. Aí a minha mãe se vira para mim e diz: você canta muito mal, meu filho. Deixe-me cantar sozinha. Eu nunca mais cantei. Pior é que eu deixei de escutar também. Porque a gente só consegue falar com sensibilidade, com técnica e com consciência, certamente quando a gente escuta. Eu, com 8 anos, deixei de escutar e deixei de cantar. Depois eu entendi porque é que a minha mãe, que é japonesa, casada com meu pai, que é Nisei, não é? Disse aquilo para mim. Mas eu tinha 8 anos, não é? E eu deixei de cantar e de escutar. Outra vez foi quando estava em 1998 no Japão para ser diplomado monge. A minha ordem se chama Ordem Shin Budista e dá muita importância ao canto. E quase sou reprovado para ser monge porque eu não sabia cantar. O pessoal ficou muito preocupado e me designou professores famosos de canto budista no Japão. Eu não sabia cantar. E quase me reprovam para ser monge. Isso em 1998. E a terceira vez é este dia, este momento, com o seu canto e sua palestra. Quando você fala em técnica, sim, não é? Os professores que me tentaram ensinar em 98 eram grandes professores, não é? Aí eu vi que tinha técnicas as mais refinadas. Cante mais alto. Eu ficava na ponta do pé para ver se eu cantava alto. Sabe? Então, você fala em técnica, em sensibilidade e em consciência. Você me fez lembrar as 2 situações. A minha mãe morreu com 87 anos em 2001, mas eu me lembro dela em 1950. Ela queria cantar sozinha. E depois eu entendi as circunstâncias de por que ela me disse aquilo. Não é? E depois, quase que não sou monge, sou ainda monge, em 98, porque a minha ordem dá muita importância ao ritual do canto. E hoje que você mostra que não é só técnica, é sensibilidade e é consciência. Estou aqui graças ao Dr. Ulisses, que me fez revisar o budismo, o entendimento sobre a vida e sobre o budismo também, em palestras dessa forma. Muito obrigado, professora. Eu trabalho na União Planetária, coordenação de projetos, e eu tenho uma
uma felicidade muito grande quando eu tenho que escrever projeto com o Ney e com a Sabá, porque eu sou fã número 1 de carteirinha, então eu fico muito honrada de ter essa possibilidade. Eu tenho algumas perguntas mesmo, porque sua palestra foi muito inspiradora e eu pensei nas vezes que eu escutei alguma orquestra que tinha um cantor, né, o cantor acompanhado de uma orquestra. Quão mais difícil é cantar com um violão ou uma orquestra? Há uma diferença? A outra pergunta é sobre as palavras que acompanham a música. Ou mesmo a música, né? Essas batidas que a gente escuta hoje em dia, essa agressividade e tal, quanto que isso impacta quem escuta? E até se faz mal para quem canta. A outra pergunta, na verdade, é uma resposta que você perguntou, quando você perguntou, veio à minha mente assim, a gente sente a emoção porque a música, ela tem a música, tem a letra e tem uma história. Seja a minha história de quando eu ouvi aquela música a primeira vez, e o fato de eu ser mineira e ouvir Milton Nascimento, né, que dá outro sabor nessa música, outro nível de emoção, ou se é a sua história que influencia a música, se é a nossa ou se é a sua. E a outra é a questão do esgotamento, né? Eu tenho visto o BTS, eles voltaram agora, depois de 2 anos, 3 anos servindo no Exército, e é um grupo de jovens, eles são muito jovens. E me chamou a atenção, porque foi um lançamento internacional na Netflix, e tem o making of, eles fizeram tudo com muito carinho, pensando muito nas pessoas que assistem, que são fiéis a eles, né, aqueles fãs. Mas eu vejo nos shows o grau de cansaço que eles atingem. Então, eles têm alguns momentos de respiração, de conversar um pouquinho, acho que para distrair, para tomar uma água e tal, mas chega no final, eles estão quase desmaiando de cansaço. Aí eu queria que você falasse um pouquinho disso também. É coreano. Primeiro, agradecer aqui por esse presente maravilhoso, a voz e o violão, perfeitos. É uma combinação assim muito boa. Muito interessante aquela história dos órgãos terem vibração, né? Porque tudo tem. Eu não saberia entrar nos detalhes. Alguém falando sobre, inclusive, a corrida dos espermatozoides, que existe uma questão da ressonância entre o que vai chegar e o óvulo, né? Então há uma harmonia entre os dois para que decida ali. Então, no princípio era o verbo, né? Isso está dito há algum tempo. Tem uma conversa de internet, quer dizer, a gente toma conhecimento pela internet, não tomaria por nenhum outro canal, que é sobre a calibragem dos instrumentos. Aí eu não sei, talvez eu esteja saindo um pouco que diz que até uma parte do início do século passado eles não tinham uma padronização, então ficava 432 Hz por segundo, 440, e que lá pelas tantas alguém bateu o martelo que ia ser 440. E quem traz essa questão à tona fala que isso é uma desconexão da vibração, e aí entra 432 dá 9, é múltiplo, né? Aí entra na geometria do som. Tem um vídeo chamado Geometria do Som, e eu não tenho como nem refutar, nem assumir como sendo verdade. Eu sei que os argumentos são consistentes. E quem padronizou em 440 tem ficha corrida, né? Que é a Fundação Rockefeller. Então, isso, você é do Pará, e a última vez que eu estive no Pará, eu conheci uma pessoa que estava estudando linguística indígena financiado pela Fundação Rockefeller. Ou seja, eles vão na essência, eles querem saber para que serve aquela planta na visão do índio, na língua do índio. Eles não estão aí para brincadeira. Então, isso já te liga um alarme, né? Então, enfim, se tiver algum comentário sobre isso. E muito obrigado por tudo.
É sensacional essa sua palestra, as suas apresentações, seus cantos e os segredos que você está trazendo aqui sobre a voz. É quase um segredo, porque a gente vai ouvindo, a gente acostuma em ouvir as músicas e gostar dela, e gostar das vozes, né, dessas músicas. Mas tem segredos. Eu me perguntava como é que pessoas viajam de um continente para outro, muitas vezes, de um estado brasileiro para outro, por causa do show de uma banda num festival. Se fosse só pela fama daquela banda, parece que não justifica muito, que é um esforço muito grande. Se fosse só pelas músicas, que já são interessantes, também, mas não justificaria tudo. Agora, com a sua palestra, eu entendo, eu completo para mim, que está ligado à voz. Porque você poderia simplesmente, não, coloca o som para tocar aí. Mas tem a energia da voz, tem a sinapse que a voz da pessoa, do cantor, estabelece. Interessante. Agora, só minha pergunta bem rápida, é o seguinte: muitos artistas brasileiros perderam aquele potencial de voz assim de maneira rápida. Eu lembro da Marina, né, cantando aquela música do Lobão, que num tempo era uma atração espetacular. Depois ela teve dificuldade, ela continuou cantando por um esforço próprio, parece que ela foi estudar, né? Isso tem retorno? Né? Então, depois... Ok, para terminar. Então eu vi, e teve alguns outros cantores também, né, no Brasil que fizeram isso. O Ivan Lins falou uma vez que ele cantava errado. Ele estava no programa do Jô Soares e ele foi no Japão e que ele tinha que resgatar uma música lá e o cara falou: não, só fez essa música, canta aí. Aí o cara falou: tá tudo errado. Aí o cara fez um arranjo para ele no teclado e falou: você deve cantar aqui, ó. Desse jeito aí, em pouco tempo você vai ficar sem voz. Aí eu vi esse depoimento dele, muito interessante também. Isso acendeu uma coisa em mim, mais a sua palestra aqui. Eu estou com 69 e um dia eu quero cantar. Obrigado. Sobre a Marina, né? Da Marina, assim, eu não tenho certeza, mas eu lembro que na época que eu pesquisei, parece que foi uma questão emocional. A nossa voz, ela é muito sensível, né? A gente percebe, todos vocês já devem ter percebido, como eu falei no início, que em momentos de emoção, embarga aqui, né? Trava tudo. E dependendo do problema, dependendo do que aconteceu, a pessoa realmente pode perder a voz. E a Marina, se eu não me engano, o caso dela foi emocional. Isso do Ivan Lins que tu estás contando, eu acho que tem a ver com a tonalidade que ele cantava. Ele geralmente cantava em umas regiões muito agudas. O que acontece é que os cantores de música popular, principalmente no Brasil, e outros países nem tanto, mas principalmente no Brasil, não têm o hábito de estudarem. Na música popular, cantor, principalmente, começa a cantar em barzinho, no evento, e aí dali vai, e às vezes é um cantor de barzinho, e aí começa a fazer sucesso, do nada, rápido assim, e a pessoa nunca trabalhou a voz, nunca estudou, e aí a gente vê vários cantores com várias limitações vocais, pessoas que perdem a voz cedo, porque não sabe usar, e acaba, como tem muito show, acaba se prejudicando, né? Então, pelo que tu falaste do Ivan Lins, eu acho que tinha a ver com isso. Como ele já estava numa certa idade, ele não estava mais conseguindo cantar naquela região aguda que ele cantava. Aí o cara falou: olha, canta nessa região aqui, nesse tom. Mas se a pessoa trabalha a voz, faz como a Bibi Ferreira. A Bibi Ferreira cantou até quase 90 anos e cantava as coisas ali, fazia shows, mas ela tinha uma disciplina de trabalhar a voz dela, de fazer exercício, como o Ney Matogrosso, que tem 83 anos, canta pulando, saltando, mas ele cuida, né? Ele não bebe, ele não fuma, ele cuida da voz dele, porque tem essas questões também. A maioria dos cantores de música popular bebem e fumam, muitos deles, e são coisas que destroem a voz.
E a gente, se quer uma longevidade vocal e quer um som, cantar com liberdade, tem que cuidar. E essas duas coisas são os piores inimigos da voz: bebida alcoólica e cigarro. Então não dá. Da Cacá. Cantar com violão, qual a diferença com orquestra, né? Eu já tive a graça de cantar várias vezes com orquestra, com banda, com octeto, com violão. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Não só para a gente que está fazendo, mas para quem está ouvindo. A textura muda, né? A orquestra tem toda uma textura timbrística ali, uma densidade de som, né? São várias pessoas tocando. Então, por exemplo, se eu estou aqui com o Ney e eu errar, eu ir para o lugar errado, estou aqui cantando a parte da música, em vez de eu ir para uma parte que já estava certa, eu ir para outra, ele vai atrás de mim na hora. Agora, se for com orquestra, eu estou no osso. Se for com orquestra, não dá para fazer isso. Então, cantar com orquestra tem uma outra dificuldade. É diferente. Por exemplo, a pessoa cantar só com voz e violão tem toda a sua dificuldade, todas as que a gente precisa ensaiar, tá? Ter uma intimidade com o músico. Então, como a gente toca junto, por exemplo, essa música do Nilson Chaves que eu cantei, fazia anos que a gente não tocava. Mas como a gente toca juntos há 33 anos, um vai na respiração do outro, né? Mas aí se eu for cantar com orquestra, não dá para cantar sem ensaiar. Tem que ensaiar. Né? Tem muitas coisas acontecendo. Então, tem a maneira que envolve a gente, a sonoridade também é diferente. Né? Os dois são maravilhosos, cada um do seu jeito. Essa batida, letra negativa, né, fazem mal para nós e para quem canta, né? Com certeza a questão, principalmente da letra negativa, né? Não é nem só a voz cantada falando coisas negativas. A gente pode pegar esses jornais de TV aberta. A maioria dos jornais, raramente você vê uma notícia boa. É só notícia ruim. E as pessoas ficam doentes, adoecidas, principalmente os idosos que ficam muito na frente da TV. E às vezes não sabe por que está ruim, está passando mal, é porque está vendo o dia inteiro notícia ruim. Lógico que a pessoa vai ficar mal. Né? Então, a gente vê a TV Suprem, por exemplo, é uma TV que é de positivismo, de trazer as coisas boas, tanta coisa boa, maravilhosa acontecendo, mas a TV aberta só quer passar desgraça. Né? E isso faz mal. E tem uma coisa estranha também, que a gente parece que gosta, né, de ouvir coisa ruim, e alimenta isso, esse nosso lado, essa nossa sombra. Né? Então, vamos alimentar nosso lado luz, com notícias boas, né? Então, as músicas, essa coisa da batida, por exemplo, de músicas que tem como funk, como batida, eu particularmente não gosto, né? Mas uma pessoa que está lá na favela, que cresceu ouvindo aquilo, que tem uma história social e cultural envolvendo a vida dela, para ela faz todo sentido aquilo ali. E faz bem, entendeu? Então, eu como musicoterapeuta, se eu receber uma pessoa que está acostumada a ouvir funk, que gosta, a gente faz uma anamnese antes, que tipo de som e de música que a pessoa gosta e que a pessoa não gosta. Então, a gente, para evitar as que não gostam, para não piorar o processo, e a gente vê o que é que ela gosta, o que é que faz, que tem uma história, que tem... E muitas vezes essas pessoas vão falar um funk, e eu vou falar, não, tu tem que ouvir Chico Buarque. Não, ela tem que ouvir o funk, porque é o que tem sentido para ela. Entendeu? Então, depende muito, né? Eu, como autista, tenho os tipos de música que meus filhos ouvem que me dá um desespero, assim, parece que eu vou ficar doida, dá vontade de sair correndo. E antes eles diziam que era preconceito meu. Depois que descobriu, aí cada um com seu foninho, porque cada um ouve rock, outro ouve reggae, reggae, rap, pop, né? Então, dependendo da música, não vai... não, para mim não faz... Não gosto. Né? Então, tem muito a ver com como está a mente da pessoa também. Né? Se eu recebo alguém com transtorno bipolar e está na crise da mania,
Então a pessoa está na crise da mania, ela está agitada, né? A mente super agitada. Aí eu vou trazer um adágio de Albinoni para ela ouvir, porque é uma música lenta, vai piorar a situação da pessoa, porque não está vibrando em consonância, está dissonante. Eu tenho que entrar com algo que converse com ela. Então, essa coisa é muito relativa, entendeu? Música mais letra, mais história de quem canta ou de quem ouve. Os dois. Porque não tem como eu eliminar a tua história, nem como eliminar a minha. A tua história vai entrar no que tu estás ouvindo e como tu estás ouvindo. E a minha também vai entrar, o que eu estou sentindo, entendeu? Então, por isso que muitas vezes as pessoas vão ouvir uma pessoa e a pessoa não vai sentir nada e outros vão sentir. Nem todo mundo gosta da Maria Callas ou da Maria Bethânia, né? Mas tem muita gente que gosta. Então é isso que eu geralmente falo para os meus alunos: não tem que se preocupar em agradar, porque se você for querer agradar, você não vai conseguir agradar todo mundo. Nem Jesus nem Buda agradaram todo mundo, não é? Então você tem que cumprir o seu papel e não estar preocupado em agradar. O que é mais importante é eu ser verdadeira e fiel ao que eu sinto e penso. E não fazer algo, vou cantar um tipo de música só para eu ficar famosa. Quando eu morava em São Paulo, a minha mãe me ligava: minha filha, vai cantar brega. Vai no programa do Raul Gil para cantar brega, que a brega é uma música bem típica do Pará, né? Que aí tu vai ficar famosa. Eu falei: mamãe, nem morta, que eu não vou cantar, não tem nada a ver comigo. Entendeu? Vou cantar um tipo de música só para eu fazer sucesso? Eu não vou estar sendo verdadeira, não vou estar sendo verdadeira com quem está me ouvindo. E não vou cantar bem, porque não estou sentindo aquilo, né? O esgotamento dos grupos dos cantores após o show, sim, tem muito isso, porque a gente está ali cantando, como eu falei, né? A gente não canta só com a garganta, a gente canta com tudo que a gente tem, né? Uns até que nem tanto, não canta de meia boca, né? Não se entrega totalmente. Mas eu já fiquei 3 dias no chão chorando depois de show, sem vontade de fazer nada, literalmente, deitada no chão, chorando. O Ney chegava em casa: meus filhos, meu Deus, o show foi maravilhoso, por que você está assim? Mas tem uma questão também que eu sou autista, aí tem essa descarga cognitiva, que aí eu sinto dores no corpo depois, dói o couro cabeludo, dói os olhos, você tem uma sensação de que está doente, né? A gente tem essa troca muito grande com o público. Dependendo do público. E aí esse show em especial, era um show que eu estava cantando Edith Piaf, tinha umas 600 pessoas no teatro, eu fiquei depois de mais de 1 hora recebendo, tirando foto, abraçando, e isso para mim foi muito exaustivo, só que eu não sabia que eu era autista, e eu ficava lá, não tinha vontade de comer, não tinha vontade de dormir, não tinha vontade de fazer nada, só chorava, né? E essa troca, ela acontece, né? É muito forte. Hoje eu estou vivendo um dia muito lindo. Na minha manhã, na minha casa que tinha um gramado, eu caminhava com a minha amada esposa e a gente via uns pontinhos branquinhos, outros amarelinhos, outros mais roxinhos ali no meio do gramado, e a gente se abaixou para ver. Tudo flores, tudo flores. São minúsculos, minúsculos. Nós vivemos num planeta encantado. E agora eu venho ver o encanto da música, especialmente cantado pela Sabai e tocado aqui pelo Ney. Olha, o mundo é uma beleza, né? O mundo é uma beleza que não tem tamanho, sabe? Eu sempre digo que o mundo é como um banquete muito grande, com muitos pratos, e que a gente não consegue nem aproveitar de todos eles, porque é tanta beleza que tem para todo lado, que é uma coisa. E o tema de hoje, eu sinto que ele é da maior importância. Nós estamos aqui numa tribuna livre pela paz. A paz depende de música, porque ela depende de harmonia.
Paz não é a submissão de que um submeteu o outro, então tem paz. Isso não é paz. Isso é beligerância. Isso é beligerância. Paz é harmonia, paz é entendimento, paz é amor, paz é harmonia. E quem nos traz e que nos apresenta isso ao mundo, fundamentalmente, é a música. Claro que toda a natureza, as flores, os pássaros, tudo, mas a música é aquele elemento que une e que não tem diferença de país, não tem diferença. Uma música bonita, ela ganha o mundo inteiro, até a gente não sabendo o que é que a pessoa está dizendo quando está cantando. Então, eu acho que o tema é tão importante, que a gente precisava criar aqui um grupo de estudos sobre vários temas. E um dos temas seria exatamente isso. Confúcio, por exemplo, ele, quando havia uma situação regional de discórdia, ele mandava lá que emissários, mandava músicos para estabelecer primeiro a alegria, o encantamento, a ordem, a beleza. Agora, eu sinto que a gente pode penetrar isso de uma forma muito mais profunda, porque nós sabemos que tudo vibra, seja a água, seja o copo, tudo vibra, tudo é vibração. E essa vibração, ela produz, a vibração, ela produz energia, produz cores, produz cheiros. A vibração, ela é um conjunto em que cada vibração, e nós somos vibração, nós, em alma e no corpo também, na personalidade, nós somos música. Nós somos música, nós não temos a capacidade e a qualidade ainda de ouvir a música. Nós sabemos perceber que quando chega um amigo da gente, uma amiga, e a gente vê aquele sorriso, aquele encanto, é como se fosse uma música, mas existe uma música, e alguns vibram como uma grande ópera, outros a sua vibração é como uma música sinfônica, e outros como um trevo, como um frevo, como uma musiquinha, pelo temperamento dele. E por isso eu digo que a voz é a expressão da alma, Na voz da pessoa nós podemos perceber, suavemente, porque não temos essa técnica, mas podemos perceber o seu caráter, a sua energia, a sua dignidade, a sua presença, a sua honestidade, a sua verdade. Nós podemos ver na voz da pessoa. E eu acho que esse estudo é tão importante, porque nós devemos cuidar muito de quem somos nós. Quando estamos num grupo, com pessoas, com amigos, com seja lá quem for, nós estamos levando uma energia. E essa energia, se for harmônica, ela é musical. Então, eu vejo com encantamento. Acho até que é preciso colocar muito mais música nas escolas, na atuação do mundo, na alegria, porque a alegria também é musical, também é vibração musical. Então, eu, ao mesmo tempo que agradeço demais, eu devo dizer que eu estou encantado. Agradecemos a presença de todos à Tribuna Livre pela Paz, que é uma iniciativa do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília, CEAM/UNB, e da União Planetária, com apoio da Fundação Darcy Ribeiro, a Fundar, da Fiocruz e do Utopia Café e Bistrô. Creio que já falei tudo. Muito obrigado a todos. Passo aqui o microfone para
agora sim o final. Agora vocês vão aprender uma música minha, que chama Desaguar. Eu vou ensinar um pedacinho para vocês cantarem comigo, que é assim. Viva, dá um tom para eu. Viva cada instante, sem olhar para trás, pois o que importa é o bem que a gente faz. Viva cada instante, sem olhar para trás, pois o que importa é o bem que a gente faz. Pessoal afinado, né, compadre? O povo da semana passada não era afinado assim, não, hein? Era até... A gente ia falar a mesma coisa para o povo da semana que vem. Cada rio que corre de encontro ao mar deixa de ser rio e se torna o próprio mar. Cada gota, cada orvalho, cada lágrima que secou voltam para o mar um dia, meu Senhor. Cada um de nós é muito mais, a ilusão é o engano. Somos rios na caminhada para voltar ao oceano. Viva cada instante, sem olhar para trás, pois o que importa é o bem que a gente faz. Cada dor, cada alegria, cada lágrima que caiu, são pérolas que se encontram em todo grande rio. Cada um de nós é muito mais, a ilusão é o engano. Somos rios na caminhada para voltar ao oceano. Ai, araê, laia, laê, la, la, laê, laia, laraê, laia, laraê, la, la, laia, la, laia, laê, laia. Cada rio que corre de encontro ao mar deixa de ser rio e se torna o próprio mar. Cada gota, cada orvalho, cada lágrima que secou voltam para o mar um dia, meu Senhor. Cada um de nós é muito mais, a ilusão é o engano. Somos rios na caminhada para voltar ao oceano. Viva cada instante. Sem olhar para trás, pois o que importa é o bem que é para fechar. Viva cada instante, sem olhar para trás, pois o que importa é o bem que a gente faz.